nas ruas para chamar a sua atenção. Vamos falar de um assunto que está por todos os lados e poucos percebem: a pichação e o grafite. Das ruas para o estúdio, vamos falar de outro assunto que também afeta a população: a água. Agricultores e consumidores sentem no bolso a falta desse recurso natural. Quem vê estes produtos pensa que está tudo bem. Entretanto, a realidade é outra. Para manter frutas e verduras desta maneira, eles estão sendo oferecidos com peso menor ou até com menos folhas. E olha que para chegar a esta qualidade, os produtores tiveram que espaçar o plantio. Tudo isso é reflexo da falta de chuva. Pensando aqui basicamente no município de Campinas, né, onde a gente tem uma produção mais voltada para fruta, né, fruticultura e olericultura, essa parte de hortaliça, folhosa, a seca ela vai influenciar muito, né, porque na maioria das culturas são todas irrigadas e a falta de água vai acarretar na produção. E assim, quem sai prejudicado são os agricultores, que tiveram queda em suas produções. Diminuiu bastante, nessa região aqui diminuiu bastante a produção, mas até as granjas nossas estão paradas por falta de água. A produção está média para baixo, né? Não está muito boa, não. Para mim prejudica muito a quantidade, eu tenho que produzir menos. A qualidade não cai tanto, mas a quantidade eu tenho que reduzir a área. A estiagem trouxe para os agricultores baixa produção. Entretanto, as consequências não são só para eles, mas também para os consumidores. Tem assim, a mercadoria às vezes abaixa e sobe, né? Ou tá caro e abaixa também. Então depende do dia. Não sei se é por causa da falta de água, eu sei que subiu até bem. Então a gente tem uma série de problemas por conta da crise hídrica, né? E isso, óbvio, vai encarecer os custos, como encarece os custos do tratamento de água, encarece os custos também do produtor rural, né? Isso vai acabar repercutindo na ponta, porque esses custos vão sendo repassados. Só que quem sai prejudicado é a gente, né? Segundo a meteorologista Ana Maria Ávila, do CEPAGRE, a estiagem pode ter provocado mudanças e perdas. Mas não só isso, o tempo seco e quente traz consequências para o futuro. Digamos que tudo volte ao normal agora, né? E que a gente que retorne o período de chuva, isso vai favorecer a agricultura, logicamente, porém as consequências já da última período da última estação, que deveria ter sido chuvosa e não foi, isso ainda perdura pelo menos por mais uma safra, com certeza, ainda pode se repercutir ainda em mais 2 safras, por exemplo, o café e a cana-de-açúcar. Como vocês puderam ver, a preocupação com o meio ambiente é fundamental, tanto que empresas apostam na reutilização de água. Antes mesmo desse recurso se tornar tão escasso como nos últimos meses. Reutilizar água é fundamental para o meio ambiente e a economia das cidades. Com a crise hídrica, esse tipo de água está sendo usado no mercado para ajudar as empresas preocupadas com o meio ambiente e com o risco de parar a produção. Quando você tem um produto que depende da preservação da natureza, primeiramente meio ambiente, política ambiental. Depois você tem os benefícios de reusar essa água. Essa água nós conseguimos reutilizar ela por 6 vezes, porque depois ela vai ficando dura, vai dando dureza na água e nós aplicamos uma água boa em bem menor quantidade. Então isso traz benefícios para nós, para o meio ambiente e para o cliente também. A água de reuso é vendida por R$ 1,40 a cada 1.000 litros e começou a ser comercializada no início desse ano. Até lá, foram vendidos 600 litros por cada mês. É uma boa opção para quem quer economizar água e cuidar do meio ambiente. A água de reuso pode e deve vir a ser utilizada, né, em usos menos nobres, né, como, por exemplo, lavagem de ruas, né, como, por exemplo, irrigação de áreas verdes, de jardins. A Sanasa é uma das primeiras empresas de saneamento da América Latina a produzir água de reuso por meio de membranas ultrafiltrantes sem o uso de produtos químicos. A aplicação desta tecnologia importada da Hungria resulta em uma água com 99% de pureza, trazendo garantia às empresas que apostam nesse sistema. Campinas é uma das poucas cidades do Brasil que tem essa tecnologia, então é uma coisa nova, que ainda as pessoas estão agora se acostumando com a ideia, né, conhecendo, e muitas empresas já estão recorrendo, a Sanasa já tem contratos assinados.
A nossa equipe veio conferir o que a Fátima de Oliveira está fazendo para economizar água. E o dia a dia dela pode servir de inspiração para muita gente. Então vamos lá conferir. Então aqui normalmente eu ponho a roupa branca no tanquinho pequeno, as peças pequenas, que são as mais difíceis. Certo. Tiro daqui, passo para a máquina para tirar o sabão que ficou dali. Tiro a roupa, ponho no tanque. Enquanto eu estou enxaguando no tanque, eu ponho a roupa de cor média na máquina. Então naquela água vai batendo, eu só aumento um pouquinho o sabão. E se for o caso, a água que eu estou tirando, que eu estou enxaguando aqui, eu completo a máquina. E aí eu vou fazendo com toda a roupa. E a roupa, se a água estiver muito suja, eu tiro e ponho no galão. E aí toda essa água é aquela que a gente viu nos galões. Isso. E aí é só estocando. É porque aí a gente até, depois dessa experiência, a gente fica vendo. Com 20 litros de água de reuso, eu lavo o banheiro. E isso faz diferença na conta. Muita diferença, fez muita diferença. Você vê que tem bastante espaço, que nem as plantas. Quando não chove, eu sou obrigada a molhar. Mas aí põe no balde e vai com a canequinha. Mas como tem chovido, então eu puxo os vasos para fora para pegar chuva. Na cozinha já não tem mais aquele negócio de ficar a torneira aberta. Então você vê, para lavar verdura, que normalmente fica com a torneira aberta, então eu uso a bacia. Passo a primeira vez, que eu tirei daqui, eu já deixo um balde ali, eu coloco no balde, encho de novo, repasso, tá limpa. Põe um pouquinho de vinagre na água, tá limpa. Aí essa água eu já uso para começar a lavar a louça. Depois do almoço, depois da janta, porque às vezes eu acumulo tudo para janta. Faço um sabãozinho aqui, água e detergente, para manter sempre bem úmido. Para fazer a limpeza, eu uso a mop. Para tirar o pó, por estar muito seco, com a água do amaciante, põe um pouquinho de álcool. E nos dias de chuva, Fátima, o que a gente pode fazer? Além de aproveitar a água que puder tirar da calha, também já é uma grande coisa. Tipo, põe o carro no quintal, põe um shortinho e vai lavar o carro debaixo de chuva. Aí já aproveita e lava a alma. Tá certo, muito obrigada pelas suas dicas, Fátima. É com vocês aí no estúdio, meninas. Muito úteis essas dicas, hein, Carol? E vamos fazer a nossa parte em casa. Mais dicas sobre a água ou a falta dela você encontra no jornal Saiba Mais e no portal Digitais, que são produzidos por nós, alunos de jornalismo da PUC Campinas. E no próximo bloco, Nath, você vai ficar sozinha aqui no estúdio, porque eu vou estar lá fora numa entrevista ao vivo sobre grafite, que é o tema do nosso documentário. Não saia daí. Olhando para esses produtos, você não nota a diferença, mas ela existe, e principalmente no bolso do consumidor. Tradicional ou moderno? Hoje você, cliente, pode escolher o atendimento. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. Eu estou aqui com o Tom, que grafita desde os 13 anos e que hoje, além dos muros, ele leva a sua arte para as salas de aula. Não é isso, Tom? Exatamente. Desenvolvo um trabalho com crianças, geralmente feito nas periferias. Tenho descoberto muitos bons talentos e me orgulho sempre de dizer, e digo sempre, que tenho aprendido muito com meus alunos também. E conta pra gente o que você está preparando hoje. Bom, aqui como o tema do programa é Espelho Urbano, eu procurei trabalhar em cima disso, meio urbanismo, né? Retratando também a desigualdade social que tem na cidade, principalmente nos grandes centros sociais, né, que é o povo rico de um lado e o povo pobre do outro. Tá certo. Obrigada, viu? E o Tom continua com a gente até o final do programa. É com você no estúdio, Nath.
Mudando um pouco de assunto, mas não deixando a arte de lado, vamos falar da culinária. Quem vai a um restaurante sempre busca duas coisas, um bom atendimento e comida boa. Não importa o estilo do lugar, o que prevalece é a satisfação do cliente. Este cenário pode parecer difícil de encontrar. Porém, em Campinas, ainda existem restaurantes que preservam o estilo tradicional de atendimento. Como aqui é um restaurante muito antigo, tradicional aqui em Campinas, que o restaurante tem 65 anos, e sempre foi assim o serviço, que é à la carte, paletó branco, gravatinha preta. E se por um lado, tem gente que prefere manter o tradicionalismo, há lugares que apostam na inovação. O nosso ambiente é mais descontraído. Pessoas alegres, pessoas divertidas, simpáticas. Muitos restaurantes se modernizaram e os garçons fazem parte dessa mudança. Desde os tradicionais até os mais modernos, o bom atendimento continua essencial. A gente tenta atender da melhor forma possível, com muita cordialidade e rapidamente. Sempre com um bom sorriso. Trato ele com muito carinho e gosto de tratar muito bem. E gosto de sair satisfeito e volto sempre e me procure sempre. Para muitos, a profissão de garçom não é a primeira alternativa. Como eu não estava arrumando emprego na minha área, eu resolvi seguir o ramo do restaurante. Mas para outros, é sem dúvida uma questão de escolha. De começo eu entrei por necessidade, então de repente foi uma escolha. Depois de certo tempo, pois nós temos um plano de carreira bacana. Eu tô uma escolha, trabalho há 8 anos. Comecei a trabalhar aqui na cozinha. Eu não gostei muito de lá, eu pedi passar pro salão. E se tem quem pergunte qual a preferência dos clientes, a resposta é simples. Existe público para cada estilo. Olha, eu gostei bastante do atendimento daqui. A mocinha muito simpática, super atenciosa. O atendimento faz bastante diferença. Mas que às vezes é muito frio, aqui é bastante interativo, né? Aqui é um lugar descontraído, é um lugar que eles têm que ser descontraídos. Estão sempre alegres, atendendo bem, sempre com um sorriso. Um restaurante tradicional, né? E o atendimento também, a tendência é ser tradicional. Então eles são muito atenciosos, educados, gentis. Hoje em dia as meninas são assim muito descontraídas, assim bem para frentex, né? Então deixa a gente mais à vontade ainda. Falando em comer bem, o brasileiro está mais exigente em relação à alimentação. E os alimentos saudáveis fazem parte desse cardápio. E é aí que entra os produtos orgânicos. É um mercado que enfrenta desafios, mas que já está em expansão. Ter uma alimentação saudável está cada vez mais presente nas famílias brasileiras. O ponto de partida é optar por frutas, legumes e verduras, ao invés de doces, frituras e alimentos com grande quantidade calórica. Mas essa opção se torna ainda mais eficaz quando os alimentos em questão são de origem orgânica. A diferença é que, além de não usar agrotóxico, são produzidos em pequena escala. Isso acaba deixando mais caros, mas ainda assim há quem pague por eles. Quando eu posso, eu procuro consumir, embora o preço seja um pouco normalmente maior. Eu acho que vale a pena o custo-benefício. Eu acho sim que é muito mais saudável e você procura assim, pelo menos ingerir menos agrotóxicos. Agora pode ser um investimento um pouco maior, mas a longo prazo isso traz muitos benefícios. Gostaria que não fosse tão mais alto que o convencional, mas por questão de saúde, ser muito mais saudável, eu pago o preço. Os produtos orgânicos estão cada vez mais inseridos não só na casa dos brasileiros, como também nos indicadores econômicos do país. O mercado brasileiro de orgânicos deve atingir 35% de crescimento em 2014 contra os 22% de 2013. E a estimativa de faturamento para o setor é de 2 bilhões de reais para este ano. Para alguns, uma opção de vida, para outros, um negócio, e para muitos, algo que ainda não faz parte do cotidiano. Essa é uma realidade dos produtos orgânicos que precisa ser modificada para dar acesso a uma alimentação mais saudável a todos. O mercado de orgânicos no Brasil ainda é um desafio. Em países em desenvolvimento, países pobres, é muito difícil as pessoas priorizarem a própria saúde, às vezes, né? Ou a questão ambiental acaba sendo uma das últimas prioridades. Nós fizemos uma pesquisa recentemente aqui no Instituto, onde nós colocávamos 5 problemas sociais que nós enfrentamos: desemprego, violência, saúde, educação, moradia e meio ambiente. E adivinha qual que era a prioridade do meio ambiente? Era a pior de todas, né? Era a mais baixa de todas. A produção orgânica envolve o conceito de produção socialmente e ecologicamente correta.
Com isso, garante que os produtos consumidos são saudáveis e a produção promove a melhoria das condições sociais e ambientais. Produtor de orgânico há 12 anos, Eduardo Souza, explica o custo-benefício. Mais caro na hora só, porque depois não é mais caro. Depois a gente vê no dia a dia, né? Por exemplo, no meu caso, eu estou com orgânico há 12 anos e nesses 12 anos nunca fiquei doente. Acredito eu que pela qualidade da alimentação que a gente tem. Marina, sabia que com a tecnologia de hoje e alguns cliques é possível ligar e desligar aparelhos eletrônicos, a energia elétrica e até mesmo os carros? Isso é o que eu chamo de conforto e praticidade, né, Natália? A nossa equipe de reportagem foi conferir uma advogada que usa todas essas tecnologias dentro da sua casa. Com a maior penetração de mercado dos celulares e o barateamento da produção tecnológica, a tendência é termos mais conforto e facilidades nos próximos anos. E a partir do momento que falaram que num tablet eu poderia reunir a casa inteira, foi por isso que a tecnologia entrou na minha vida. Priscila usou a tecnologia a favor dela. Além de ter equipado toda a casa, conectou também todo o ambiente de trabalho. Profissional, eu tenho todos os meus escritórios interligados, são todos online, então eu consigo acessar qualquer escritório a qualquer momento pelo meu celular, pelo tablet, pelo computador, e eu consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Luz, cortinas, sofá, televisão, tudo é controlado em menos de 1 segundo. A tecnologia possibilitou uma rede de conexões entre pessoas, lugares e serviços. Hoje, a integração se dá assim, na ponta dos dedos. E é cada vez mais fácil e rápido estar em vários lugares ao mesmo tempo. Para Bruno Melo, engenheiro de computação, a tecnologia no dia a dia das pessoas pode ser analisada diante de perspectivas diferentes. Você tem que olhar sempre pelas duas óticas, porque depende do utilizador. Se você for olhar o Facebook como uma ferramenta para você encontrar parentes que você não vê há muito tempo, é uma ferramenta muito importante. Porém, é a mesma ferramenta utilizada por criminosos, principalmente no Brasil. Estudar a rotina é poder invadir a casa. Até que ponto tudo isso não faz mal à saúde? A psicóloga Bianca Bazan explica que tudo depende do tempo. O que difere uma pessoa que faz uso da tecnologia da pessoa que está viciada na tecnologia, nas redes sociais, nos celulares, nas internets, é o tempo que essa pessoa passa do seu dia a dia conectado às redes. Para não cair no uso demasiado e nas armadilhas que a conectividade pode causar, Bruno atenta os usuários. O mais recomendado é sempre procurar empresas que tenham uma ética profissional muito séria, que elas não vão deixar brechas no software, procurar em fóruns o que se fala dessa empresa e informações coletivas de participação de várias pessoas para que você possa escolher uma empresa que faça isso de maneira idônea. Com a verticalização das grandes cidades, é preciso muita criatividade para manter o verde por perto. Arquitetos e paisagistas recomendam muros verdes, e o Jonatas foi até as ruas para matar a sua curiosidade. Samambaia, invólulo, dinheiro em penca, abacaxi roxo e véu de noiva. Plantas ornamentais que costumávamos ver no chão ou em vasos, agora nas paredes. Nas grandes cidades, o que acontece é que a gente tem os edifícios muito verticalizados. Então a gente tem uma área proporcionalmente de paredes muito maior do que de coberturas. E as paredes normalmente são espaços que são subutilizados. Pensando nisso, o botânico francês Patrick Blanc difundiu a ideia. Conhecido como pai dos jardins verticais, Blanc tem obras espalhadas pelo mundo todo. Uma delas fica em São Paulo. Mas foi na Unicamp que uma dissertação confirmou a eficiência dos jardins verticais. Na parte que nós colocamos a pele verde, a parede verde, essa temperatura da parede ficou no máximo em 25 graus, 26 graus. Na temperatura do ar dentro do ambiente, nós obtivemos diferenças de até 6 graus. Você vai ter um ambiente mais agradável e ao mesmo tempo você vai economizar, por exemplo, com ar-condicionado. O jardim também se mostrou eficiente nos dias de frio e com relação ao atraso térmico. Os jardins verticais se tornaram uma tendência no paisagismo. Com casas e apartamentos cada vez menores, fica difícil ter um espaço verde ao redor, mas não impossível.
São vários tipos, desde simples e baratas com garrafas PET até modelos mais sofisticados, com irrigação e adubação automatizada. Esse painel que está aqui atrás da gente, ele foi executado há menos de 2 meses. Ele está completamente fechado, você não vê mais o bloco atrás, você não vê mais o muro. É uma instalação tranquila, a manutenção é basicamente poda e quando a pessoa faz questão de ter muitas flores, né? Precisa fazer uma troca das flores, mas é específica naquela planta. Além dos benefícios térmicos e da beleza, os jardins verticais também contribuem para a redução sonora e poluição. As plantas, no geral, elas limpam o ar, poluição sonora também, ele dá uma abafada bacana. A técnica utilizada por Rafaela chama-se Green Wall Ceramic. São módulos com formato variável. A empresa já comercializou mais de 50 mil metros quadrados e, em 2013, teve faturamento de 9 milhões de reais. Hoje, a gente fala na instalação completa. Varia de 720 a 800, 900, depende das espécies mesmo e do tamanho. Apesar do preço alto, este bar adotou o jardim uma parede inteira para garantir aconchego aos clientes. Vale muito a pena, porque acaba que ele embeleza, né, a casa e os clientes gostam muito. Então, assim, quando nós quisemos mudar, nós recebemos uns orçamentos de 180, de 200 mil reais, entendeu? Então, assim, eu posso te garantir que esse jardim ficou mais de 50 mil reais. Então, assim, não é um projeto barato. E não se esqueça, mais reportagens produzidas por nós, alunos de jornalismo da PUC Campinas, você encontra no jornal Saiba Mais e no portal Digitais. E no próximo bloco tem o nosso documentário, não saia daí! Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. Você, pichação é arte? E grafite? Essas duas formas de expressão podem ser punidas por lei por causar dano ao patrimônio público. Você confere agora os dois lados de uma mesma moeda. Eu, como professora de arte, eu jamais posso separar o grafite da pichação, porque ele é inseparável. Todo grafiteiro é um pichador, todo pichador é um grafiteiro. Eu não manjo muito desenhar, mas eu manjo fazer mais letra. Então aí já vem o grafite e a pichação junto. Aí fica grapicho. Grafite é uma manifestação artística, na verdade surgiu como uma forma de protesto. A galera do Bronx, lá da periferia lá dos Estados Unidos, não tinha muito acesso à arte, não tinha acesso à cultura. E foi uma forma que eles achou de chamar a atenção da população para os problemas que tinham na sociedade lá, onde eles moravam. Então eles mandavam o grafite na parede e sempre colocavam uma frase, tipo, senhor prefeito, tem algo errado aqui, dá uma atenção para nós. Nós tá aí, mano. Nós não tá excluído. Nós tá aqui, nós tá soltando nossa voz, a nossa forma de expressão, entendeu? Pros políticos, pra todo mundo, presidente, entendeu? Nós tá aqui, mano. Não esquece de nós, entendeu? Eu comecei fazendo aula de desenho aos 13, fui até aos 20 na aula de desenho, quando
perto da faculdade. E durante a faculdade que eu tive essa oportunidade, mas eu sempre tive encanto. Eu lembro que os primeiros grafites que eu vi em Piracicaba, eu ficava assim, alucinado, aos 16 anos. Existe o grafite americano, da gringa, e aqui no Brasil eu não vejo o grafite como todo mundo diz, né? O grafite autorizado, belo, porque na gringa o grafite nada mais é que a pichação, né? Quando eu comecei, há uns 15 anos atrás, eu ouvia falar que o grafite era a arte do futuro. Passou-se 15 anos, eu vejo o grafite em todo lugar. Então o grafite era a arte do futuro, e vai continuar sendo durante um bom tempo. Eu não consigo imaginar outra vertente artística que venha quebrar o grafite. Que nem hoje em dia você vê trabalho de grafiteiro na tela, você vê numa exposição, no museu. Então eu digo assim, para chegar outra vertente, para quebrar o grafite, vai ter que ser uma vertente muito forte. Tem pessoas que estão deixando de comprar um quadro, pintura a óleo, feito à mão lá, para comprar um feito com spray. Tipo assim, eu vejo mais arte na pichação do que em vários museus, tá ligado? A gente vai visitar museu, tem cada merda lá. Não dá pra acreditar que estão pagando pra entrar aqui pra ver isso aí, tá ligado? É o meu ponto de vista, é o ponto da exclusão. Eu acho que o grafite ele já ganhou um espaço na mídia. Então, quando você ganha um espaço, hoje a gente vê, né, televisão, as novelas e próprios grafiteiros trabalhando em grandes obras de imobiliário, no ramo imobiliário. Então, eles já vendem os apartamentos com os grafites já prontos. Então, abriu um espaço para o grafiteiro. Tem uma música de rap que eu sempre uso ela, só que eu lembro que ele falava assim, eu vejo o rap crescendo, se desenvolvendo, me dá vontade de cantar com mais força. Eu traduzo isso para o grafite, né? Eu vejo o grafite crescendo, se desenvolvendo, me dá vontade de pintar mais, me dá vontade de se dedicar mais. A pichação é uma arte marginalizada. É a voz da favela, tá ligado? Tipo, eu não vejo boy fazendo pichação, tá ligado? Grafite eu vejo bastante boy fazendo, tipo, grafite. O grafite ficou democrático, né? Mas ainda ele na favela é outra história. Ele na periferia, ali é ele. Ali é a comunidade. Ele é simples, ele não é complexo. É simples, direto e objetivo. Antes eu fazia um personagem contagiante, sempre desenhava o contagiante. Eu escrevia, cuidado que o grafite vai te contagiar. Ou seja, quem tem contato com o grafite acaba se apaixonando e não larga mais. Uma das grandes semelhanças que eu sempre digo entre pichação e grafite é que o grafiteiro ele trabalha bastante para criar a marca dele, para criar o nome dele. Isso também tem na pichação. Geralmente o pessoal pensa que quem faz pichação é um pessoal mais burro, tá ligado? Que tipo assim, não zela pelo patrimônio. Só que, tipo assim, o nosso modo de vista é totalmente diferente, tá ligado? O grafiteiro, ele pode-se dizer que ele é o primo intelectual do pichador, assim, o que tem um objetivo, o que quer transmitir uma mensagem. O pichador, eu vejo que o pichador, ele quer transmitir a mensagem, mas ele é meio que o pré-adolescente, que tem que toda vez se autoafirmar com o seu nome ou escandalizar. É uma coisa muito agressivo. Mas eu acho que os dois ainda têm essa sacada de ser marginal. O grafiteiro é visto como o bonzinho da história. O muro tá pichado, vou chamar o grafiteiro que vai vir resolver essa parada. Tipo, acho que é isso que eles pecam um pouco, tá ligado? Porque o grafite é tão marginalizado quanto a pichação. E preconceito contra o pichador vai ter sempre, tá ligado? A partir do momento que não tiver preconceito, perde um pouco a graça, tá ligado? A parada é ser ilegal mesmo, você chegar lá e fazer. No fundo é a mesma coisa, o grafite é a pichação. Só que a sociedade vê diferente, né? Vê o grafite de uma forma como arte, bonitinho, vendível, né? E a pichação é aquela coisa suja, rabiscada lá. Fui pego pela polícia um monte de vezes, já fui preso, não preso, né? Mas depois pagava cesta básica, essas coisas. Respondia, como que se diz? Varrendo rua, pagava assim, antigamente.
A pichação ela é considerada crime prevista na Lei dos Crimes Ambientais, está tipificado, ou seja, definida essa conduta no artigo 65 dessa Lei dos Crimes Ambientais e traz uma pena que vai de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena de multa. Isso serve tanto para pichação quanto para grafitagem, né, para grafite sem autorização do proprietário. Então, se o proprietário não autoriza que se faça um grafite no muro da casa dele, esse infrator vai responder criminalmente por esta conduta. Se discute, inclusive, acerca da liberdade de expressão. Você tem, sim, liberdade de expressão no seu papel e no seu muro, não no papel e muro dos outros. O pichador, a adrenalina dele é o proibido. Então, assim, nunca vai, eu acho que jamais vai deixar de ter essa punição, porque isso vem lá da Idade Média, da Roma Antiga, já existiam as pichações. É como ele disse mesmo, a adrenalina acaba se for permitido. Mas eles não vão deixar jamais de fazer, de forma alguma, porque é uma forma de expressão. Eles expressam essa diferença cultural, social, de acordo com dentro da pichação. Não adianta a gente querer legalizar a pichação também, que aí vai perder a graça, totalmente a graça. O negócio é, como eu falei, é o rolê, é a minha terapia, tá ligado? O mundo é todo visual, né? E quem não quer deixar a marca no mundo? O grafite é o que eu sei fazer, né? O que eu respiro, é minha vida. É sentir a rua, é escutar música, é dançar, é respirar, é correr. Eu não consigo me imaginar sem grafite. Eu quero estar velho, se estiver na cadeira de roda, vou estar lá pintando. Enquanto eu tiver força, conseguir apertar uma lata de spray, eu vou estar pintando. Espero que você tenha gostado. E o Espelho Urbano de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você confere agora a finalização da obra do Tom. Até o próximo programa. Boa noite.